corporativo. A gente sempre foi... então, ficamos um bom tempo só fazendo... Hoje a gente faz muito mais coisa, né? A gente tem incorporação, a gente faz coisas na área de saúde, de educação, prédios, então... Mas naquela época a gente falou, bom, vamos ficar bom nisso. E era um momento de mercado que tinha, havia muita terceirização naquela época. Os bancos, tipo, o Banco Itaú tinha Itauplan com 400 engenheiros arquitetos. E assim várias empresas grandes, Bradesco, a antiga Credit Card, e começou uma moda de não, terceirização. Então essas empresas ficaram órfãs de uma estrutura profissional que atendesse de uma maneira completa. E a gente viu nisso uma oportunidade, então a gente criou uma metodologia para atender o cliente corporativo que ia além do que os arquitetos estavam fazendo. Era muito comum os arquitetos fazerem um projeto, mas depois, bom, agora toca a vida. Então isso foi uma coisa muito legal, porque a gente criou essa metodologia que acho que garantia, né, não só o prazo, mas também o orçamento desse cliente corporativo, que era uma coisa importante. E aí fomos crescendo, porque foi uma coisa que teve muita aderência no mercado, e aí com o tempo a gente também foi migrando para outras áreas, não porque a gente quisesse, mas também puxados pelo mercado. Então, hoje a gente tem um segmento pequeno que faz casas, apartamentos, porque fazia um banco, vinha um presente do banco, nossa, eu nunca vi uma empresa que faz o projeto dentro do prazo, dentro do orçamento, quero que faça a minha casa, não fazendo, e o cara ficava bravo. Então até isso a gente teve que montar, mas foi mais ou menos por aí. Então você saiu da Escriba já pensando em fazer arquitetura corporativa, nunca teve o escritório inicialmente? Não, já eu nessa época eu fiquei sócio do Dante Delamana, e ele fazia casa, loja, mas era minha vida era aquilo. Então eu naturalmente fui atrás do cliente corporativo, que eu achava que era um projeto mais rápido, que dava menos trabalho, né? Cliente de casa sempre aquela coisa, você tem que jantar na casa do cliente, tem que todos os alguns, e era uma coisa que eu nem estava acostumado a fazer. Então foi natural que eu fosse buscar esses clientes que eram do mercado que eu estava mais próximo. E deu certo, né? Hoje a gente está aí, acho que... Parece que sim, né? Hoje a gente tem quase Parece 1000... que você tinha razão, que vocês eram bons nisso, né? Hoje a gente tem quase 1000 pessoas, não sei, talvez seja o maior escritório de arquitetura da América Latina, imagino, porque é muita gente. Se bem que nessas 1000 pessoas tem, fora arquitetos, tem engenheiros, não estou nem falando do pessoal de obra que está fora dessa coisa. Mas esse é o número que a gente tem lá na revista, mais ou menos 1000 pessoas no AW, e é o maior. E aí a gente mesclou, né, o que a gente incentiva muito lá de criatividade. Você vê que os nossos projetos não são autorais, eles estão sempre voltados para fazer o que o cliente quer, a marca do cliente, os colaboradores daquele cara querem, mas ao mesmo tempo, até muito do livro, isso de ter uma metodologia de, né, porque no fundo a gente vende obras, então a gente tem que fazer isso dentro de um prazo, né, a Bruna sabe. O cliente às vezes dá um negócio, precisa de 10 dias já ter uma apresentação, então a gente se especializou nisso, treinou as pessoas para isso. Quem vai trabalhar lá já sabe que a vibe é essa, então estamos felizes lá. A gente vem abordando isso aqui, né? Que é uma tipologia bem específica, né? Não só pelo programa e tudo mais, mas principalmente essa questão de prazo, cliente que tem lá um deadline, não, estou pagando aqui o aluguel. Estou pagando outra parede, estou pagando 2 aluguéis ao mesmo tempo e tal, é bem característico, né? Vamos falar mais sobre isso. Bruno, e você? De onde veio esse chamado para arquitetura? Porque eu te conheço já há alguns anos e você sempre esteve nesse mercado. Mas foi por acaso, quando eu sou formada, uma das primeiras propostas e opções que apareceram foi de ir para um escritório bem menor, fazer arquitetura e obra corporativa. Eu fui fazer a entrevista, acabei mudando de ideia. Meu irmão é arquiteto, falou, tem um ex-professor da USP, precisa de alguém. Aí eu fui, no fim, ele já está há muito tempo fazendo arquitetura, era só coautor, eu ficava no escritório fazendo ata de reunião de condomínio, aí eu me arrependi, bati e falei, eu tenho a vaga, então vem pra cá. E aí eu fui, eu achava que ia ser uma coisa que ia ficar 6 meses e ia ser tudo meio igual, e aprendi check,
Nem sabia ficou. disso. Você vê, olha só. Porque é isso, é um ritmo muito mais rotativo, você não fica tanto tempo num projeto, não vira psicólogo, depende, mas é muito mais rápido, muito mais rotativo o que você vê do que um residencial, um predial, e você vê pronto muito mais rápido. Isso é muito gostoso. A realização, né? O ciclo de até ficar pronto, 4, 5 meses, no máximo 6. Então, é muito gostoso isso, né? De você criar e ver pronto, ter um tempo tão curto, né? Às vezes uma casa demora 3 anos. Então, isso me ganhou. Assim, E como é que foi o teu percurso até chegar eu fiquei 7 no maior? anos e meio na OMA, que eu entrei na OMA, tinham 10 funcionários, e aí fui participando desse crescimento. Depois fui para um outro componente que era um tamanho intermediário. Eu acho que foram uns degraus de escala que foram importantes também, sabe? Eu acho que o pequeno me fez aprender um pouco de tudo, né? Porque é uma estrutura pequena, você tem que virar polvo, né? Ter vários braços, todo mundo se acorde. Então acho que foi uma escola muito grande, esses 7 anos e meio, e foram os passos de aumentando a escala. Foi importante também para chegar numa escala grande já com mais jogo de cintura e um pouco mais de bagagem, mas são Não, eu me lembro da entrevista da 14 Bruna. anos já. Acabou a entrevista, eu fiz a entrevista com a Estela. Acabou a entrevista, eu falei, contrato. É verdade. Eu acho que foi, chamaram no dia seguinte, imagina. Falando disso, é um perfil meio, não é para qualquer um, eu acho. E arquitetos são maravilhosos, muito bons, mas eles têm um tempo ou não aguentam a pressão. Nós é muito pressionado. O pessoal que trabalha em corporativa sabe, né? A gente vem, solta uma RFP, em 10 dias você tem que mandar maquete, custo, o cara que ficou, moodboard, tudo em 10 dias. Então, não é para... É perfil. Uma vez fiz um projeto da GE, grande. Eles iam sair de 3 sites para ir para um único. Eu subcontratei o escritório do meu irmão, para eles ficarem em 2 lugares de mudança, só para fazer o cara crachá do que está saindo para onde vai. Passou 3 semanas, passaram, ele falou, vocês criaram um e-mail para mim, eu tenho 1 e-mail em 3 semanas. Eu falei, eu não sei, 1 semana, eu jamais vou fazer isso na minha vida. É isso, não é possível. E agora o WhatsApp também. Tem um bichinho aí que picou vocês também, né? Para entrar nesse. Porque acho que a principal característica, acho que, claro, a principal característica assim na parte prática, que é essa questão do prazo, de ficar pronto muito rápido, então é uma diferenciação mesmo. Eu acho que todo mundo tem uma grande curiosidade, inclusive eu. Eu estive lá recentemente, né, convite da Bruna, do Guerreiro, conhecer, já tinha ido, mas enfim, conhecer um outro andar ali. E aí vocês me explicaram um pouquinho, mas acho legal explicar para todo mundo. Assim. É o maior escritório de arquitetura, eu dizia do Brasil, agora o Sérgio já me começou dizer na América Latina, só porque eu não sabia da informação dos outros países, mas é o maior escritório. Então como é que vocês se organizam? Queria que vocês contassem um pouco sobre como que são assim, as compartimentações mesmo de departamentos, a questão do início da construtora, né, que vocês são projetistas e executores, então como é que vocês chegaram nesse lugar e como que é estruturado isso hoje? Esse é um desafio permanente. A gente já... acho que uma das razões do nosso sucesso é a nossa agilidade de, bom, isso aqui tem que mudar, e a gente pega e muda do dia para a noite. Era assim, agora vamos fazer assado, que a gente vai funcionar melhor. Então a gente já teve vários modelos. Com esse tanto de pessoas, a gente tem que estar muito atento no que funciona, né? E como também transmitir a cultura do que a gente quer, de qualidade, de tudo isso, para tanta gente. Hoje a gente montou mini estruturas, estou falando mais do corporativo, nem vou entrar no mérito das outras áreas, porque senão não dá tempo. Mas a gente montou mini estruturas que, então, por exemplo, a Bruna trabalha num núcleo, onde nesse núcleo eu tenho as pessoas de obra, as pessoas de desenvolvimento do projeto, as pessoas que atuam na fase inicial de prospecção, de concepção do projeto,
Então, tudo é meio resolvido nesse núcleo, deste cliente. Então, eles vão começar com esse cliente e vão atender esse cliente até o final. A vantagem de um cliente contratar uma empresa grande como a nossa é que, fora esse núcleo que vai estar atendendo ele, a gente tem um tanto de recursos que uma empresa de menor porte não vai conseguir ter. Então, eu tenho um especialista, para você ter uma ideia, nós temos um especialista só de marcenaria, de paisagismo, 2 de luminotécnica, de estrutura, de ar-condicionado, mobiliário corporativo. Bom, o pessoal que atende lá sabe. Então, eles têm na ponta da língua todas as soluções mapeadas, então isso ajuda também, porque como é aquela corrida, é bom, gente, eu preciso isso, preciso aquilo, e imediatamente o pessoal provê as soluções. Mesmo os fornecedores, né, a gente tem um contato muito próximo, porque a gente sabe que vocês são, né, eles aqui são as pessoas mais importantes para a razão do nosso sucesso. Na resposta rápida, em me dar um orçamento rápido, entregar o produto no prazo que a gente combinou. Então, hoje nós estamos com essa estrutura e me parece que tem sido uma solução muito bacana, porque eu mesmo sou um recurso deles, eu não sou de ninguém, eu sou como um desses consultores. Sérgio, precisamos fazer uma apresentação, a Bruna vem muito comigo, olha, esse projeto assim, eu participo bastante, né? Bastante dos projetos. Então, a gente se organizou desse jeito, neste momento, estamos assim, vou te falar que já teve 1000 formas diferentes, que foram boas para outro momento, agora a gente está organizado desse jeito e que tem funcionado bem. E o início da execução? Não foi sempre assim? O início da execução foi lá atrás, quando ainda tinha um modelo que, bem quando, essa época que eu te falei aí, que estavam terceirizando os departamentos, a gente começou com um modelo que a gente chamava de gerenciamento, que hoje não é mais isso que a gente faz. Então, a gente cuidava de todo mundo, mas não era uma construtora em si. Mas garantia o prazo, garantia de obra, garantia o preço, garantia o prazo, garantia tudo isso, mas não era uma construtora. Hoje a gente tem uma grande construtora, ela também está dividida como todos os segmentos que a gente atua lá dentro, saúde, educação, eles são segmentados, porque esse de casas, são perfis completamente de prazos das pessoas, dos clientes. A construtora começou fazendo interiores corporativos. O ano passado, retrasado, a gente foi eleita pela uma dessas associações a 9ª maior construtora do Brasil, porque a gente começou inclusive a construir hospitais inteiros, obras de 250 milhões de reais, que nem sei se a gente quer mais fazer isso hoje, porque a gente quer talvez focar mais em coisas menores. Temos uma incorporadora, então na incorporadora a gente projeta os nossos prédios, constrói os nossos prédios, desenha as áreas comuns. Então hoje a construtora ela é meio dividida em prédios e interiores, mas ela já tem bastante tempo, né? Ela começou em 97 por aí como construtora. E desde então a gente foi crescendo, já fizemos muita coisa muito grande, como eu te falei, ano passado mesmo. Hoje a gente está fazendo indústria leve, está fazendo os nossos prédios residenciais, mas talvez uma obra como que nem 3 hospitais que a gente integrou ano passado, o Memorial Star para a Rede Dora em Recife, o da IGESP aqui na Praia Grande, da Unimed em Betim, um hospital inteiro. Esses talvez a gente vá pensar assim. E a construtora atua para atender projetos do Ativo? Não, a gente não só faz projetos nossos, a gente faz projetos de vários outros arquitetos. Por exemplo, a gente fez a implantação toda da Microsoft, que era um projeto da Super Limão, por exemplo. Já implantamos projetos da Pitagem, implantamos vários projetos da Perkins. Então, tanto na área residencial, que às vezes vem um projeto de nascer convênio, esse segmento, na Marques e tal, e a gente faz a implantação, como na área corporativa ou de prédios. Por exemplo, esses hospitais, nenhum deles a gente projetou, a gente só construiu. E hoje, então, vocês atuam majoritariamente no corporativo, mas tem saúde, educação, e você falou em residenciais. Esses residenciais são prédios de incorporação? Os prédios residenciais
nós temos uma incorporadora que chama WWild. É uma incorporadora padrão, tem incorporações que são só nossas. Então, por exemplo, esse que a gente fez na Faria Lima, ali na Rua Chipre, é um edifício de apartamentos de 226 metros, é projeto nosso, incorporação só nossa, nós que vendemos, não tinha ninguém de corretagem, está pronto, foi todo vendido, enfim. Tem outros que a gente está fazendo com parceiros. Então, não sei se você viu na Avenida Santo Amaro, tem uma quadra inteira ali que está um tapume. É um projeto nosso, então vai ter uma torre corporativa na frente, vai ter um edifício de alto padrão dando para Domingos Fernandes na Vila Nova Conceição e vai ter uma torre de apartamentos para renda que vai dar para a Rua Brás Cardoso. Esse provavelmente nós vamos construir, porque é um complexo enorme e talvez não faça parte do que a gente quer fazer como construtora hoje. Legal. Voltando aí então para o corporativo agora. Vocês têm história, né? Sabemos disso e confirmamos aqui agora. Quais as mudanças que vocês enxergam, assim, que vocês vivenciaram nesse... já foi falado aqui, por exemplo, sobre essa questão do prazo que foi ficando cada vez mais tinhoso. Prazo versus preço, então. Mas que mudanças que vocês identificam em tantos anos, assim, isso mudou completamente no mercado corporativo de 15 anos, de 10, de 20, de 30 anos atrás? Bom, a primeira coisa que eu acho, independente de preço e prazo, que isso flutua de acordo com a situação do país, a conjuntura global, mas acho que os próprios projetos, né? Os projetos, eu brinco com os clientes hoje, quando, 30 e tantos anos atrás, eu ia no cliente, a copa bem pequenininha, então o pessoal vai ficar lá gazeteando. Hoje tem projetos que a gente faz que 50% do espaço é uma área de socialização. Então, Bruno, acho que para bancos, inclusive, então o conceito dos projetos, do que o cliente quer e de como ele quer atrair a galera que quer ficar de home office, tem que ser uma coisa que o colaborador tem uma experiência especial, espaços que atendam tudo que ele vai fazer lá no dia, e mudou completamente aquela coisa de mundo das ações de trabalho. Bruno, acho que você pode falar um pouco dos projetos recentes que a gente fez, né? Só para passar a palavra para você, os espaços mudaram completamente. Eu acho que não só o entendimento que o espaço é uma ferramenta de atração e retenção de talento, que isso já tem há algum tempo, e aí foram surgindo escritórios mais variados, mas também a disponibilidade de produto, que a gente tem cada vez mais, né? Vide aqui onde a gente está. Texturas, tecidos, cores, formas, não é mais restrito à área de mesa, área de reunião, área de recepção, já há um bom tempo. O que eu vejo de mais recente, de mudança, que é muito impactante, é que antes você tinha uma visão da experiência que eu quero que o cliente tenha, da impressão que eu quero que a marca passe. Hoje que existe um momento das empresas quererem as pessoas de volta nos escritórios, mais conectadas com a empresa, eu quero que a pessoa queira estar aqui. Não é simplesmente o bem-estar dela quando ela estiver, é que ela queira estar aqui. Quando você entra nesse emocional, o mergulho que a gente tem que fazer é muito mais profundo para entender o funcionamento, para entender cada detalhe da rotina, o que vai fazer a diferença para a pessoa querer estar lá. Não é simplesmente ser bonito, ser agradável, o home feeling, a textura, tem tudo isso, mas tem que saber detalhe da rotina. Então, falando de algumas recentes, a gente fez uma reformulação de um banco que foi com um andar novo e todos os outros que a gente reformou, que cada área do banco tem uma rotina diferente. Foi um processo longo de entendimento, cada um tem um ratio de mesas versus pessoas diferentes do outro, áreas colaborativas diferentes umas das outras. Então, eu acho que esse aprofundamento, as empresas estão vendo mais valor nisso, porque elas não vêm já com um briefing pronto. Elas entenderam que o briefing não é mais quantitativo. Não só eu preciso de tantas mesas, tantas salas. Elas querem ouvir, Eu quero ser chique ou descolado, ou, não é mais isso. Elas vêm muito mais buscando, de fato, que alguém ri, o que está sendo feito. A gente vê muito mais essa postura, de querer entender, de saber que estão numa fase
quero comprar um caminho, eu tenho que vir com uma direção, né? O quantitativo virou secundário. Outra coisa que eu acho que mudou dentro dessa linha também não é one size fits all. Porque você pensar, bom, agora tem que ter bastante área colaborativa. Não é só isso. Não serve para todo mundo. Não serve para todo mundo. Ou o tipo de área colaborativa que um tipo de empresa quer pode ser completamente diferente de outro. A gente fez um projeto para a Unilever, que é uma empresa que para mim é a precursora, fazer um home office há 20 anos. Todo mundo já tinha laptop 20 anos atrás, quando nem se falava de laptop e as estações ainda eram IE. E eles já tinham sexta-feira off, iam o dia que queriam, há 20 anos atrás. E a gente já fez várias coisas para eles num prédio na Faria Lima. Quando eles foram mudar, a gente fez um processo grande de workshop. Então eles escolheram stakeholders, um grupo de influenciadores, que seriam pessoas que iriam replicar daqui para lá e de lá para cá. E apareciam coisas interessantes, por exemplo, né? Phone booth, que virou uma coisa comum antes da pandemia já. Nos workshops aparecia a phone booth aqui de uma pessoa, não adianta que a gente nunca vai fazer, na Unilever não vai existir um call de uma pessoa só, sempre vai ter 2 pessoas, um exemplo. Ou mesas altas, que tem empresas que adoram que as pessoas fazem a reunião de pé, a mesa alta a gente não gosta, porque a gente gosta de outro tipo de reunião. Então o que eu estou falando é fundamental a gente saber a cultura daquela empresa, o que vai agradar os colaboradores daquela empresa. Então, claro, uma tendência, áreas de colaboração, áreas de concentração, os outbacks, tudo isso. Mas tem empresa que não quer isso e quer uma solução outra, né? Então, acho que isso que por exemplo, esse banco foi um trabalho, porque eles estavam assim, do século passado e queriam vir para o século XXI. Foi um trabalho intenso de descoberta. Podemos afirmar que uma mudança importante aí foi isso que vocês falaram agora, sobre o cliente passar a ouvir mais do que antigamente, que ele chegava e falava, olha, eu preciso disso, são tantos lugares, uma copinha pequena porque eu não quero ninguém de TTT ali. Então hoje tem essa troca, acho que eles estão mais abertos a ouvir opiniões e querer eu acho que acatar sugestões. Eu vou começar a responder já de passo. Sugestões, não. O cliente está muito mais aberto, principalmente agora já começou a se consolidar esse conceito dos novos espaços, mas na época da pandemia eu fazia reunião 11 horas por dia de cliente, meu Deus, o que vai ser, devolvo todos os meus andares, e eu falava, não, vocês estão loucos. E como muda isso, né? Agora, por exemplo, nós temos um monte de clientes que querem ter mais gente no escritório. Se gente que devolveu a área, já alugou tudo de novo. Então, essa mudança é importante. Mas sim, a gente nunca aceitou, não quero parecer arrogante, mas nunca um cliente veio com um programa e a gente só recebeu isso e vamos fazer assim. Sim, claro. Estamos fazendo agora um projeto para a Dalquímica que a gente tinha feito há anos atrás, onde eles estão hoje, mais de 10 anos. E eles, de fato, um grupo de fora e tal, vieram, queremos isso, queremos aquilo. E eu levo para aquilo e falo, mas por que isso aqui? Por que vocês querem isso? E começamos a questionar, mudou totalmente o programa deles. A gente fez uma mandala lá de coisas que eles poderiam ter, porque ele não sabe. Às vezes o cliente não sabe. O papel, né, de vocês. É que nem se chegar no médico e falar, eu tenho Propor, isso, né? tenho aquilo, tenho aquilo outro. Você não sabe, você pode achar que você está com aquele sintoma. Não sei se a Bruna concorda, mas foi uma coisa que eu nunca aceitei direto do programa, olha, faça assim. A gente sempre tem que agregar valor. Se ele está nos contratando é porque ele entende que a gente tem essa expertise. Mas agora, sim, você está correto. O cliente está muito mais com ouvidos, porque eles querem realmente entender como ele consegue trazer as pessoas, conectar as pessoas, ter a presença da marca, né, no senso de pertencimento. Então, isso que a Bruna falou, acho que é um fato que mudou mais recentemente. E até por essa, a Bruna citou também, né, essa gama de materiais, de texturas, de possibilidades, né, para esse mercado, produtos até exclusivamente voltados para esse mercado, né? Você fala que é um exemplo, né? Sim. Eles vão me matar, porque eu falo isso toda semana, que é essa cadeira aqui de madeira e palhinha, né? Então, você tem uma diversidade que antes não tinha, né? Não tinha uma diversidade nesse sentido.
E aí, ouvindo vocês falar, me ocorre. Eu entendo, hoje a gente já, muito claro assim, pra gente ali internamente na revista e tal, que existe uma necessidade das empresas de trazer o pessoal de volta. Por favor, voltem, vamos lá, né? Não precisa ser o mesmo modelo, não é das 9 às 18, de segunda a sexta, mas tem, né? E passou muito por esses escritórios, o escritório parque, né? Não, aqui não tem nem estação de trabalho, você só vem aqui para se divertir, para descer o escorregador, para jogar pebolim e vai trabalhar em casa. Isso também já se demonstrou totalmente errado, né? Quais são as ferramentas que vocês têm hoje de projetos, de materiais, de, enfim, neuroarquitetura, biofilia, enfim, quais são as ferramentas que vocês trazem hoje para tornar o escritório mais aprazível para o usuário? Eu acho que a gente pode dividir nos momentos que a gente está do projeto, né? Então, esse começo que a gente ajuda o cliente a descobrir o que ele precisa são ferramentas processuais, né? Então, de pesquisas online, de workshops, podem ser presenciais ou online, com muita gente na própria DAO, viram que tinha mais de 400 pessoas conectadas, respondendo, real time, você consegue mostrar as respostas, discutir, claro que não discutir com 400, mas quando é um grupo menor consegue ter uma. Não, mas é uma ferramenta que já vai compilando, faz um word clouding, vai pondo as cores que estão sendo mais votadas, o que as pessoas consideram a planta, a biofilia. Ele já vai na hora, as pessoas conseguem ver. Então, né? Da rotina. As reuniões que você tem, normalmente são quando passa o time no escritório, está todo mundo ali, é híbrido, de quantas pessoas, quantos estão ali, quantos estão fora, fold boost para 1, para 2, ou focus de 1 para 4, focus não adianta, cada um responde com isso, né? Ele deu o exemplo da Unilever que queria nunca de uma pessoa, Ambev, todos de uma pessoa, nunca vão ter dois dentro dessa linha, então não tem a regra. Então acho que nesse momento de início, essas ferramentas de processo de investigação são fundamentais. Quando a gente parte para a materialização disso, aí entra assim, a neuroarquitetura, a biofilia, porque aí ainda existe, e tomou muito mais força depois da pandemia, esse viés de trazer o bem-estar, né? A sensação do aconchego, da pessoa se sentir bem, porque isso junto com o espaço pensado para as atividades das pessoas e não para a quantidade de pessoas. Então, eu não vou pensar que eu tenho 300 pessoas, 300 mesas. Eu tenho que pensar que essas 300, uma parte vai estar x-tanto em reunião, tanto socializando ou em reunião informal, em espaço aberto, em reunião virtual que eu preciso ter uma videoconferência fechada, ou numa sala de time, ou uma empresa que trabalha em squads, precisa de salas de projeto. Então, esse recurso de dividir o espaço por atividades, e cada atividade demanda um tipo de ambientação, é uma sensação diferente que você quer provocar, né? Então, das cores, das texturas, de tudo. Às vezes um lugar que é de mais concentração, a gente faz as zonas de silêncio, que as pessoas não vão ficar em pó, vão lá para se concentrar. Sempre a gente traz, né? Às vezes a gente trata até como uma varanda, às vezes com mais planta, mais madeira, essa coisa mais aconchegante para a pessoa se sentir ali num refúgio, né? Se é uma sala super flexível para ter dinâmicas de criação, de repente ali traz uma coisa mais vibrante, né? A pessoa ficar mais acesa quando está ali. Até a questão de tudo poder se movimentar, esse momento das pessoas organizando a sala para como elas precisam. Isso é uma coisa muito forte. É muito poderoso, porque traz para a pessoa o senso de dono de pertencimento, eu consigo deixar esse lugar do jeito que eu quero. E esse momento inicial de preparação do espaço já traz as pessoas para o mood daquela reunião. Elas estão nesse ato. Eu não estou ainda mais pensando no assunto que eu estava falando há um minuto atrás. Eu tive esse intervalo, respirei, agora eu estou totalmente focado aqui. Então são alguns recursos que cada tipo de espaço faz mais sentido agregar para um e para outro. Né? E de acordo com cada cliente também, aprendo de novo, né? Na mesma tecla, mas o escritório de advocacia é uma coisa, o escritório de advocacia jovem é outra coisa, então o escritório de advocacia jovem já é outra coisa, o escritório que mesmo os velhos também estão mudando. Estão querendo. Mas outro tema que você tocou, que até estamos aqui num espaço assim,
Os produtos também são muito importantes. Por exemplo, eles estão aqui sentados num sofá, num banco, que traz uma sensação de casa, mas ele é ergonômico. Tem muita gente pegando assim, o sofá da Tokstok e o pessoal, é um sofá que, entendeu? Não é feito para trabalhar. Claro que isso aqui não é para ninguém passar 4 horas, 5 horas. Mas é um sofá mais firme, então ele traz essa sensação, esse ambiente traz uma sensação de casa. Tem cerâmica, tem madeira, tem planta, tem estampas, mas são materiais que foram feitos para trazer essa sensação, esse rumo fino, mas ao mesmo tempo eles têm uma ergonomia adequada para uma permanência mais curta, né? Então, eu estou falando isso porque essa é uma preocupação nossa, né? Eu vejo muitos projetos de outros colegas que têm sofás residenciais que não sei que seja um lounge, porque tem ali. Sim, que saiu do café, vou num lounge como se fosse sua sala de visita. Mas você está vendo, ela ali está digitando. Se fosse uma coisa mole, que ela fica pendurada, daqui a pouco ela está com dor nas costas. Então, esse tipo de produto, que hoje tem uma oferta muito maior, né? Até de cores, né? de tudo, de texturas, era muito restrito. E isso o cliente não conhece, então também é uma coisa que eles querem saber da gente. Porque mesa e cadeira, todo cliente conhecia, mesa branca, cadeira cinza, preta. Ele já sabe, ele quer comprar ele mesmo, de repente. Agora, eles não conhecem o que o mercado tem, as cabines, os outbacks, que oportunidades que eu tenho, o que fica legal. Então, isso também é uma coisa que eles esperam que a gente traga com soluções para tornar esses ambientes diferenciados. E a gente gosta de fazer diferente porque tem uma outra coisa que fora o tema da neuroarquitetura que a gente quer trazer, é o design ativo. A gente quer mesmo que as pessoas... Hoje eu vou tomar um café, principalmente quando é um projeto maior, lógico que isso é uma coisa pequena, mas lá na Nestlé, por exemplo, cada café que a gente fez, um café era Nespresso. Até o café era diferente, porque era da Nespresso, então aquele espaço remetia uma loja da Nespresso no shopping Guatemi. O outro, a Nestlé, era dona da Starbucks. Era uma loja da Starbucks, com sofazinho de couro. Então, as pessoas mudavam de andar. Hoje vamos lá no Starbucks. Porque isso a gente quer também fomentar. Quando é uma empresa grande, com muitos colaboradores, muito verticalizada, senão as pessoas não se encontram, fica cada um no seu andar. Então, a gente faz propositadamente espaços e ambientes que são bem diferentes para a pessoa querer ir lá. Hoje eu vou naquilo, hoje eu vou ali. Acho que acho que ainda mais, né? Porque esses ambientes são os que promovem aquilo que é a maior perda que a gente tem quando fica remoto, que são os encontros não programados, né? As trocas não programadas. Né? No virtual, você vai falar ali quem você marcou o horário, ou você vai falar, você pode falar, a pessoa está cheia de reunião, outra hora. A gente encontra as pessoas no meio do caminho, pelo escritório, e às vezes a gente resolve o seu problema, você consegue fazer uma consulta, mas você nem marcar. Escuta falando de um assunto, ou vendo para você pensar o projeto, como foi isso, como foi tudo. Então, esses espaços ganham também mais importância por serem esses pontos de convergência, de trazer de volta para a rotina. E eu acho que, por fim, outro tema que virou central, na minha opinião, é a tecnologia. Antigamente, né, nas reuniões, quando alguém não estava, não sei se vocês lembram, vocês são jovens, você também, mas era aquela estrela que ficava aqui no meio da mesa e ficava alguém lá que ninguém nem sabia que aquela pessoa estava lá. Hoje, as reuniões híbridas vieram para ficar, né? Claro, as pessoas estão indo mais para os escritórios, mas sempre vai ter alguém remoto. Então, a experiência de quem está remoto, que você consiga ver aquela pessoa, ver até a linguagem corporal dela, não gostei, ou não entendi, é muito importante. Esse é um tema. Outro tema, agendamento de salas, eu acho fundamental. Nem salas, espaços, por exemplo, um espaço que nem esse deveria poder ser agendado. Porque se eu estou fomentando que as pessoas venham para o escritório, aí eu tenho um time de 8 pessoas, imagina eu chego lá, mandei meu time toda segunda-feira, 9 horas. Aí chego lá, não tem lugar para fazer reunião porque eu não agendei o espaço. E tem uma coisa boa disso aí, porque as reuniões do Teams é assim, marcou às 15 está todo mundo lá. Chegou um minuto atrasado, gente, desculpa que eu entrei atrasado. 16 está todo mundo saindo porque já tem outra.
No mundo real, no mundo presencial, não acontece muito isso. O pessoal já chega atrasado na reunião, aí demora, e o sistema de agendamento, ele traz essa pontualidade para o mundo presencial, porque um time marcou, no nosso escritório é assim, tem um negocinho que fica verde e vermelho, está acabando a reunião, você tem que sair da sala, porque você marcou 1 hora, você queria mais, marcasse 2 horas. E isso eu estou falando até para um espaço como esse, uma arena dessas. Ela deveria poder ser agendável, que veio para o meu time segunda-feira, galera, 9 horas para 30 pessoas. Vamos ali na arena, depois libera o nosso auditório reservado. Você viu lá. Ele é reservado. Então, isso também é uma coisa que mudou bastante, né? Hoje o cliente, isso é caro, não quero fazer, nem é mais caro, mas é uma coisa que é fundamental para os espaços de trabalho que estão recebendo uma coisa híbrida, né? Eu ia perguntar, o que para vocês hoje, no escritório de hoje, é fundamental? A tecnologia, certeza que já é uma, mais alguma? Eu acho que a tecnologia, só antes de falar de outra coisa, ela é parte de garantir essa experiência fundamental para que a pessoa, não tanto que a experiência no escritório tenha alguma vantagem. Porque todo mundo se acostumou a entrar em reunião virtual ali no seu computador, no Teams, no Zoom, que é simples, né? E aí, o presencial tem que ser muito simples também. Então, os escritórios estão investindo muito para revisitar isso, ser uma coisa tão simples amistosa, quanto né? ter a sala convidada para a reunião e você se conecta dali. Às vezes você não precisa nem plugar o seu computador, né? E aí qualquer um consegue projetar. Então, isso faz uma diferença gritante. Uma tecnologia democrática, né? É a usabilidade, na experiência. Só que aí eu acho que, além da tecnologia que você perguntou, é flexibilidade. Porque, independente da gente fazer essa ultra personalização, esse mergulho no detalhe, tá tudo ainda mudando. Então, você ter espaços flexíveis, sejam fáceis de reformular, de reverter de um nível para outro, que seja através de uma modulação ou de mobiliário que é fácil de movimentar, mas isso, assim, a gente tem os Serasa, por exemplo, não tem uma mesa que não tenha rodízio, todas as mesas têm rodízio, né? Então você consegue reorganizar uma área de staff inteira. Essas soluções, como as cabines que a Minimal tem, né? É um produto que você não tem que demolir e reconstruir isso, né? Um negócio inteiro pronto para outro lugar. Não é só a flexibilidade de conseguir levar na mão, né? Mas de conseguir reformular de maneira fácil. Porque o exemplo que o Sérgio deu da Unilever, quando a gente fez a reformulação deles e fez o workshop, coisas que eles tinham escolhido antes já não estavam funcionando. Então, essa atualização ser fácil é muito interessante também, principalmente no momento que estão usando o escritório para atrair as pessoas, para gerar uma mudança grande, porque o escritório é uma ferramenta de mudança muito grande, né? Mas ainda é um pouco empírico para algumas empresas que estão adotando uma política nova agora, não sabe ainda como vai ser, cada um se conforma do jeito. Então a flexibilidade eu acho que é mais deve ter ainda, né, o contratante ali, o cliente morre de medo de tudo isso, porque ele é super old school e fala, pô... mas ele consegue ser educado hoje. Acho que não era tão fácil, hoje ele está sensível, hoje a gente leva para visitar e ele vem outro cliente aqui funcionando. Mas outro tema que me veio à cabeça, disso que você está perguntando, é a parte de comida, alimentação. Que ninguém queria ter que ter o ônus de ter algum tipo de comida, que fosse ter um espaço para as pessoas só tecerem comida, e hoje virou, e tem muito de integrante do que os colaboradores querem. Até aquelas empresas que têm 4 shoppings ali na Chácara Santo Antônio, tem o Morumbi, tem outro. Um mundo de praça de alimentação, desde o McDonald's até um restaurante de luxo. Todas estão fazendo algum espaço voltado para alimentação. Também, durante a pandemia, muitas pessoas acostumaram a fazer sua... muitas pessoas acostumaram a levar fazer sua alimentação em casa. Então, hoje, muitas continuam com esse... Lá no escritório mesmo, o pessoal não comia lá. A gente mudou lá toda a nossa área
de café para poder tornar um espaço onde as pessoas possam apreciar comida. Tem super concorrido, inclusive. Super é muito gostoso de estar. Mas é um tema que mudou bastante depois da pandemia. E também como um fator de atração, eu acho. Né? A gente estava falando o que mudou. Isso é um item que mudou bastante. Né? Até empresas pequenas, de perfil pequeno, querem um lugar bacana para as pessoas comerem ou para pedirem comida. Então também é uma mudança que foi bem relevante. E também algo que ganhou uma proporção muito maior, eu acho que nesse momento da preocupação com as pessoas que se enxergam em clientes, estar no espaço do escritório, é a acessibilidade e diversidade de inclusão. Seja como um todo, mas isso ganhou uma proporção de várias empresas terem comitês super diversos, enfim, que podem trazer mudanças diferentes para conscientizar todo mundo. Eu acho que se sentirem bem, entenderam que isso também é uma parte fundamental para grupos de pessoas que também têm que ser atendidas. Levantou muito mais, ganhou muita força. Não é que muito do que a gente falou já eram tendências de antes do período de isolamento, né? Eu acho que tudo isso ganhou muito mais força pós. E aí, nesse momento de querer trazer as pessoas, de querer que todo mundo se conecte, acho que tudo que está ligado à preocupação com o recurso humano, né? As empresas estão vendo com muito mais valor. E ganhou muita força essa parte de acessibilidade, diversidade e inclusão é nem discutido como algo você quer ter isso, né? Como você trata, Tem que ter. E apesar de taxas altas de desemprego, as pessoas, essa taxa não está neste mercado. Então, as pessoas são concorridas. Nós mesmos sofremos isso, e bancos e tudo isso. Então, são recursos que têm que ser atraídos mesmo, e esses fatores que eu falei, que ela falou, são também uma coisa que é um diferencial para aquela empresa. Então, o projeto também, né, fora trazer a marca da empresa, não é um lugar que você troca o logo, podia ser qualquer lugar, mas essa atração de um mercado de trabalho concorrido é também uma missão nossa. A gente tem que ser bem sucedido nessa missão. Criar espaços que as pessoas queiram trabalhar, e aí a empresa também. Porque retenção de. Tem pesquisas desse segmento de recursos humanos, o salário é a quarta coisa, por incrível que pareça. Uma das primeiras é o ambiente de trabalho, onde a gente, dependendo da empresa, pode trabalhar 12 horas por dia, 3 horas por dia. Então, está acima do salário. Então, eu não quero ganhar mais, mas trabalhar num lugar tudo cinza, numa mesa branca, com uma cadeira preta e sem personalidade. Ganhar dinheiro e ter saúde. Mas é que você oferecer a qualidade de vida, não tem só esse lado da retenção. Isso vai se refletir em produtividade de todo mundo. Isso vai ter retorno para quem está investindo nesse espaço, né? É muito fácil de mensurar a diferença de produtividade, de engajamento, mas reflete no número mesmo para quem está investindo nesse espaço. Mas, em contrapartida, E é mensurável, né? Vocês conseguem mostrar, né, na prática. Falando um pouco de parte criativa, processo criativo, qual que é a fagulha inicial para vocês iniciarem o projeto? Claro, tem conversa com o cliente, o briefing, o entendimento, né, de qual que é o programa daquele cliente, então, mas como que se dá dentro do Antigo Conrad? Vocês têm lá equipes, como é que faz isso? Como é que starta o projeto? Eu acho que é tudo da conversa com o cliente que começa, né? Mas depois a gente volta para dentro de casa e tem as discussões. Tem muitos clientes que às vezes a gente já está no histórico. Que nem sempre é o que é para ser seguido, às vezes é o que é para não ser seguido, a gente vai querer mudar completamente. Mas aí eu acho que existe essa multidisciplinaridade, certo? De apoio, tem a parte do gráfico, tem a design, a gente tem os núcleos dirigidos, a parte que é esse inicial é mais voltada
apoio de paisagistas, do time que traz os produtos e tudo mais. Mas eu acho que é muito de uma pesquisa inicial que a gente faz. Acho que não é só a estética, não é só a cor, mas é a rede social, qual é o tom de voz que a empresa se comunica. Às vezes você vê o site, ele passa uma mensagem muito mais, uma visão muito mais dura, e a empresa se comunica de um jeito muito mais despojado, informal, no LinkedIn, no Instagram. Então é entender o tom de voz além do seu interlocutor, que muitas vezes o interlocutor que a gente tem realmente não é o melhor exemplo para nos trazer o que eles querem que seja um outro espaço, eles é um intermediário, né, que não consegue transmitir tão bem. Então eu acho que é essa coleta, né? Você tem que montar um painel, uma colagem de pouco de tudo. Não só ouvir o cliente ali em si, em loco, mas também pesquisar, né? O site do cara não está dizendo nada do que ele me disse, o ambiente atual. Mas fora disso, depois a gente junta tudo isso e lá a gente junta um grupo, né? Então, vem líder de arquitetura, vem um arquiteto conceituador, chama esses recursos, paisagista, o cara de bibliotécnica, puxa, estou querendo aqui dar essa sensação, então ele dá uma solução, o que a gente vai usar como produto, até materiais, né? A dinâmica do layout, o que você achou, como você entendeu. É um trabalho bastante colaborativo, tanto é que, de maneira geral, esses grupos principalmente, a gente está todo dia no escritório, porque, nossa, para mim, por mais que eu fui na pandemia, era fazer projeto remotamente. Porque a gente tem louças, a gente faz um croquis, quer pegar na madeira, ver tudo remoto. Então eu venho pensando nessa madeira, não era um desespero para mim. É muito intenso, porque, que nem eu falei, os prazos são curtos, então a gente tem que chegar a um consenso, a uma solução de projeto que a gente acha que está aderente ao que nos foi encomendado, ou que vai superar até a expectativa daquele cliente. Então, de maneira geral também, isso não fica só na área de arquitetura, porque de maneira geral a gente já tem o pessoal de engenharia junto para ajudar nas soluções técnicas. Olha, isso que você está pensando vai ser muito difícil de executar nesse prazo que o cara está pedindo. Então é um trabalho intenso. É esse lugar que eu queria chegar, né? Você pensa num projeto que tem essas questões que a gente fala assim, no prazo e tal, e não dá para você pensar num processo que seja diferente disso, né? Desde a integração. O próprio time de novos negócios, tá? A gente tinha um pedaço do time dos novos negócios que é de vendas, tanto grandes que trabalham com os casais. Vender algo viável, já chegar a saber tecnicamente se aquilo. Tecnicamente está dentro do orçamento. É, Ele quer fazer. Fazer já conforme um target de valor, que é muito difícil o projeto começar sem ter isso, né? Que consegue só apresentar. E aí, só voltando um pouco no processo, eu acho que a gente falou dos clientes que não sabem muito o que querem, né? De buscar a gente mais como uma consultoria. Para muitos, a gente também divide em etapas esse momento, mesmo que não seja um prazo muito longo. Então, às vezes, você precisa ter um lançamento de layout, levar referências que pelas conversas anteriores e pesquisas científicas que estão aderentes, para ter uma coisa um pouco mais tangível para discutir. Aí, ali, às vezes, você tem uma segunda discussão do programa, porque consegue enxergar um pouco mais do espaço. Aí, depois, vai para esse grupo, para acabamento, para visual, para toda essa outra etapa. Em 10 dias, né? Parece que vão ficar um ano. 6 meses. Infelizmente, essa é a nossa vida. Prazo médio é isso, 4 a 6 meses. Isso não, projeto e obra. E assim mesmo, tem muitos que, dependendo do caso, são 3. Mas eu diria que o prazo médio gira em torno de 4 meses. Primeiro briefing, até a entrega, pronto. A obra em si é uma coisa controlada, porque a gente só inicia a obra quando eu já tenho tudo definido. O prazo de projeto depende um pouco do cliente, né? Então tem cliente que é muito responsivo, ele está disponível para as reuniões, para participar. Então ele mesmo, a gente consegue chegar a uma solução muito mais rápida. Tem projetos que a gente faz com empresas
matriz americana, o grupo está lá nos Estados Unidos, então é uma reunião semanal, então aí eles já sabem, por exemplo, o projeto da Microsoft mesmo, a Superman ficou quase um ano fazendo e eles que falaram, não queremos mudar isso, a gente sabe, a gente precisa desse prazo. Então, isso varia, mas de maneira geral as empresas querem tudo muito rápido, mesmo as multinacionais. São algumas exceções que se dão esse, o luxo de ter um prazo muito mais extenso de projeto. Às vezes não são multinacionais, pega um escritório de conselho, então 20 sócios que estão são 20. Chegar no consenso disso, às vezes é uma batalha. Eles demoram e querem que mantenha. Depende muito do O prazo final sempre é o mesmo. Legal. Eu tenho finalizado aqui todas as conversas, inclusive não são corporativas, né? Dando um olhar à frente. Né? A gente sabe que hoje em dia o mundo não tem mais aquilo lá, vocês viram lá fora e aqui ainda não chegou. Não tem mais, né? Claro que tem as feiras de tendências e tal, mas é isso, tá todo mundo vem ao mesmo tempo, todo ao mesmo tempo, assumindo ao mesmo tempo. Faz um exercício aqui de futurologia. A gente falou de tecnologia, a gente já falou que algumas tecnologias que parecem que vão ser imprescindíveis daqui a um ano, você fala, não é nada daquilo. O que vocês enxergam como o futuro do escritório? Qual é a formatação do escritório do futuro? Bom, eu acho assim, a tecnologia vai continuar mudando e ela vai estar cada vez mais presente. Então, por exemplo, a inteligência artificial, não há como você não considerar que isso vai ser um item relevante na vida de qualquer pessoa, não só no trabalho, mas para tudo. E ela vai trazer uma série de outras soluções ou formas de trabalhar que vão impactar diretamente como a gente projeta aquele espaço. Eu acho que isso já é agora, né? Não é uma tendência, mas você vê esse tema de inteligência artificial, não vou dizer que é novo, mas de um dia para o outro virou uma coisa, não tinha regulamentação, o presidente não falava disso, ninguém falava nada. E agora tem que bloquear isso, tem que bloquear aquilo, porque virou uma coisa que difundiu rapidissimamente. E não tenho dúvida que ela vai impactar na vida das pessoas, na maneira como elas trabalham e paralelamente, deverá se repetir de alguma forma da maneira como a gente planeja esse espaço. Então, para mim, eu acho que esse talvez seja o maior impacto que a gente vai ter, não sabemos exatamente como, mas eu acho que é a maneira como a tecnologia vai evoluir, que vai mudar até a maneira como as pessoas interagem também. Então, eu acho que isso vai ter um impacto significativo quando a gente próprias profissões, né? Sim, né? vai ter profissões que dizem que vão acabar e outras que vão. O operador da inteligência artificial, uma coisa que eu estudei há um tempo atrás e eu continuo querendo acreditar, né? Sempre vai precisar de um ser humano para dizer o que a inteligência artificial tem que fazer, né? Para dar um parâmetro, para parametrizar. Mas é isso, né? Mudam as funções, né? Empresas que não existiam vão passar a existir, ficam enormes, né? Então, você está vendo aí, né? Uma GM, que é uma empresa secular, está minguando enquanto aparece um banco digital que em 10 anos, hoje é o maior banco do Brasil, ou menos de 10 anos, sim. Então, é uma loucura, né? Como vai mudando. As marcas que a gente tinha na cabeça de tantos anos são engolidas por outras e isso são empresas que vão ter uma dinâmica completamente diferente do que uma GM tinha, onde o cara entrava de office boy e saía de diretor. Não existe isso mais. Eu acho que a tecnologia está cada vez mais naturalmente na nossa rotina. Já está com o smartphone. Eu acho que aí você tem cada vez mais recursos agregados de maneira natural. Né? Antes a gente falava de tecnologia do escritório, lá não vai dar de LED, é uma sala de videoconferência super equipada. Hoje tem que estar em todo o espaço. Né? Não tanto você trocar uma música, é uma ferramenta
Eu acho que a tecnologia intrínseca é tudo. E eu acho que esse viés do pensar no espaço com olhar para a pessoa, e não só quantidade de pessoas, não só atividade das pessoas, mas sensações das pessoas, de como elas vão se comportar, ou de qual é o comportamento que as empresas querem que as pessoas tenham no espaço, porque a internet também pode ser incluído no espaço. Porque eu acho que os dois maiores investimentos das empresas são pessoas e tecnologia, né? Já há algum tempo, mas acho que isso é uma coisa exponencial. Já tem app de empresas, já tem os grandes CG, você é contratado, aí você recebe o acesso, tem baixa o app para abrir o seu locker, para marcar clientes. A pela Santos fez o QR Code, você usa para a entrada, a sala de reunião que você reserva, você só desbloqueia com o seu QR Code, o locker com o mesmo. Você reserva o locker que você quer, bom, amanhã eu vou trabalhar em tal área, porque eu fico você consegue saber quem vai estar, então, puxa, amanhã eu queria encontrar com a Bruna e falar alguma coisa com ela. Eu consigo localizar onde a Bruna reservou, que ela vai estar trabalhando, seja uma sala de reunião ou uma mesa, puxa, a Bruna vai estar no segundo andar, mesa tal, ou sala tal. Eu vou pegar uma mesa de perto porque eu quero, mesmo que eu não tenha uma reunião programada, eu gostaria de encontrá-la para falar de alguma coisa, né? Se não encontrei por acaso. Então, dá e Sextou, estou indo viajar, estou indo de mala, então quero um locker maior, não preciso reservar. E aí, eu vou contar o evento que a assinatura, eu tive mais um cardápio, agora no escritório você não entra na sala também. Gente, alguém tem perguntas? No momento ninguém tem, aí uma faz uma pergunta, todo mundo tem. Eu queria saber, boa noite. Vocês estavam comentando sobre quando tem 20 advogados para dar palpite. Então, assim, é o terror dos arquitetos. Então, eu queria saber como vocês fazem. Vocês colocam, assim, ó, um prazo, ou tem, por exemplo, ó, vamos fazer uma comissão aí tem 2 para falar, porque senão a gente sabe que tem hora, é igual reunião de condomínio, a gente pira e todo mundo querendo dar palpite, cada um do seu jeito. Então... É bem difícil, mas a gente procura dar isso de uma forma metodológica. Então, primeiro, a gente faz entrevista com todas as pessoas. E aí, nisso, já consegue capturar. Nesse banco que ela falou mesmo, a gente tinha... Você entrevistava o presidente, eu quero um negócio tudo aberto, todo mundo junto. Você entrevistava o outro, eu preciso de uma sala, eu preciso disso. Coisas completamente divergentes. Então, a gente vai controlando isso e volta para eles mostrando o que está de divergente, inclusive dando a nossa opinião. Olha, acho que a gente podia fazer um meio do caminho aqui. É muito comum a gente fazer um projeto de um jeito hoje, mas que ele já está planejado para aquilo mudar depois. Eu me lembro que faz um tempo atrás a gente fez um projeto para Craft, que hoje é a Mondelez, e o presidente falou para mim: eu tenho muito baby boomer, velho. Eu tenho muito baby boomer e eles não falam. São pessoas que eu não posso perder, mas eles estão me dizendo que se não tiver estado, eles vão pedir demissão. Então a gente já fez um projeto com salas que eram de um tamanho típico, que era a sala do cara, e a gente falava: pode deixar, depois que eles começarem a usar, eles mesmos vão espontaneamente querer sair da sala, porque eles vão se sentir jurados. E assim foi. Nesses casos, é realmente difícil. Quando a gente fez o primeiro, né, da primeira vez, as apresentações eram num auditório, com 60 sócios. Você imagina 60 sócios para entrar no conselho, você tem toda a razão. É muito difícil. Tem um que acha que tem que ter sala, tem outro que quer decorar sua própria sala, não quer uma sala igual aos outros. Então, eu acho que a gente precisa, como especialistas, ir mostrando qual é a melhor situação, a melhor solução. Eu acho que, de maneira geral, a gente consegue trazer um consenso, né? Acho que faz parte da nossa missão. E esse plano especificamente foi um trabalho árduo, porque e chega uma hora que a gente também chega e fala: eu não posso mais ficar falando com cada um. Eu não posso ficar no leve trás. Eu falo com a Bruna, agora olha, a Bruna disse que
isso aqui, o fulano quer. Uma hora a gente fala, gente, agora está todo mundo numa mesa, nós vamos trazer as alternativas, vamos defender nossos pontos de vista e sai um consenso dali. Não sei se discordam de mim. Mas eu acho que como processo, quando você tem um grupo muito grande que tem um próprio consenso, ele sempre busca ter um comitê. Não necessariamente vão ser todos tomadores de decisão, mas são pessoas que estão próximas e conhecem que você tem alinhamentos intermediários. E aí, em algumas dessas etapas intermediárias, trazer alguém que é uma das pessoas que tem um grande poder de decisão para ver uma prévia, para entender a evolução, porque aí são pessoas que vão te ajudar a defender uma ideia que já está consolidada e mais estruturada no momento de apresentar para o público total, né? Então, acho que esse meio do caminho, o grupo que você tem junto para ir acompanhando, para ir construindo, é muito importante. E esses pontos intermediários com alguém que vai fazer parte desse grupo, alguém dos 20 ou 60, alguns, que vão ajudar, né? Porque no momento, mas aonde que veio isso? Tem alguém ali que é deles, que não é do nosso lado só, para falar, não, isso foi assim, isso foi assado, e consegue ajudar também a sustentar, para mostrar que foi um processo que o lado deles também participou, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Não foi uma imposição. E sempre lastrear aquilo que você teve de tomada de decisão em projeto, tudo tem um porquê, né? E aí, quando a gente fala desse começo, das entrevistas, dos workshops, você consegue trazer as explicações das decisões que você tomou de projeto, de concepção, embasadas em dados que você coletou deles, de entrevistas, isso é muito mais bem recebido, né? Porque vai entender que aquilo está refletindo o que é possível. Isso também ajuda muito. Você vai fazer um apartamento, marido e mulher, às vezes você leva um ano. Você deve ter falado com o pessoal de residencial aqui, eles devem ter falado. Às vezes é pior do que 30 sócios. O pior é quando o marido e mulher querem que a gente decida. Não, você vira o psicólogo do casal. Não é terapeuta, né? Mais alguém? Dá para mais uma, se quiser. Tá, gente, ó. Agradeço demais. Obrigado. Sérgio, Valor, obrigado. Super papo gostoso. Dava para ficar umas horas aqui, mas enfim. Queria convidar vocês, né? Na semana que vem, a gente tem mais um. Temos ainda mais 3, né? 3 semanas ainda. Semana que vem a gente vai estar com a Carol Gai e com a Stephanie Ribeiro, mudando de assunto completamente, falando de design de produtos, design de interiores, bem residencial, DR de casais e por aí vai. Obrigado, gente. Obrigado. Eu vou fazer a nossa selfie aqui com a turma.